A todos, em nome da diretoria do CEPRORES e das nossas executivas, eu gostaria de dar as boas-vindas à nossa 6ª edição do CEPRORES Linha de Frente em Porto Alegre e a nossa 9ª edição no estado do Rio Grande do Sul. O objetivo desse evento é discutir com os candidatos a prefeito de Porto Alegre a sua visão sobre o futuro da TI na cidade. E desde já, eu gostaria de saudar a presença do presidente Edgar Serrano, da FENAINFO, Federação Nacional das Empresas de Informática, e do nosso vice-presidente Luiz Henrique Petkovics. Lembrando, mais uma vez, que esse evento será gravado e disponibilizado posteriormente nas redes sociais do CEPRORES. E as inscrições para questionamentos poderão ser feitas no chat dessa live, e as perguntas poderão ser feitas por escrito, ou aquele participante que quiser falar diretamente com o candidato poderá se inscrever para poder utilizar o vídeo e o microfone. E no evento de hoje, nós temos a presença do candidato a prefeito João Derli e seu vice-candidato a prefeito delegado Fernando. Dessa forma, já iniciamos o nosso debate dessa manhã, dando as boas-vindas aos candidatos, junto aqui ao CEPRORES, e já colocando aí, candidato João Derli e delegado Fernando, a primeira pergunta para a gente poder aquecer nesse nosso bate-papo com o setor de TI, o setor do CEPRORES, que é feito por empresários que trabalham de forma voluntária e que se preocupam muito com a questão da tecnologia nas cidades, uma vez que as cidades, elas acabam, a TI acaba gerando muita riqueza, pode gerar muita riqueza para as cidades. Então, a primeira pergunta, candidato João Derli e delegado Fernando, é: por que vocês querem ser prefeitos e vice-prefeitos de Porto Alegre? O que motiva e o que vocês pensam de cidades inteligentes? Para a gente começar o nosso aquecimento hoje. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Né? Conforme nós combinamos aqui, eu falo primeiro, aí o João depois complementa ali e coloca os objetivos iniciais. Mas, enfim, eu fui convidado, né, pelo João Derli e pelo partido para participar com o vice, o qual me honra muito, né? E aceitei porque eu não tenho dúvida de que eu posso contribuir muito com esse processo de mudança em Porto Alegre. Né? Desde o processo de gerenciamento, a forma de construir aquilo que nós estamos precisando em Porto Alegre, passando pela urbanização até questões mais complexas como segurança, educação, saúde, e bem como também a questão de construção junto com a sociedade, junto com o grupo de empresários, enfim, todos os entes. Né? A minha vida sempre foi pautada, né? Minha vida sempre foi pautada exatamente no diálogo e na construção. Estes foram os êxitos que tivemos. Tá? Então, no período, trabalhei algum período dos anos de 1981 a 1989, trabalhei na Prosempa, tenho uma experiência nessa área de informática, principalmente, né? Me lembro do antigo 356, se não me engano, IBM, né? Aqueles computadores que a gente ainda entrava para dentro, lá e ligava chaves, botava aquelas rolos de fita, né? Vinha aqueles carrinhos cheios de cartões, né? São experiências. Depois eu trabalhei no Grupo Ipiranga também, nessa área de informática, né? O qual me pautou, me trouxe experiência para o resto da minha vida, né? Inclusive, sendo fundamental, desde que eu passei do concurso para delegado de polícia em 1999, tá? A importância da tecnologia, a importância da informação for fundamental para o êxito aí do combate à criminalidade, combate enfim, trazendo o crescimento da própria Polícia Civil. Então, por que eu aceitei? Porque acredito que Porto Alegre tem condições, nós como cidadão, de construir essa cidade que todos queremos, mas não pensando só no futuro, mas para chegar num excelente futuro, nós temos que resolver os problemas de hoje. O problema é fazer um planejamento estratégico, uma construção daquilo que nós vamos precisar lá no futuro, mas para isso nós temos que resolver o hoje, agora, para depois começarmos a organizar o futuro. A princípio é isso aí. Bom, da minha parte, eu acho que é importante a gente salientar aqui que eu e o delegado, a gente está muito afinados, né? A gente tem trabalhado naquelas coisas que às vezes a gente não tem tanta convergência, mas a gente senta para poder
planejar e a gente afinar para que a gente possa ter ações sempre em conjunto, né? Por que nós queremos ser prefeito e vice-prefeito de Porto Alegre? Primeiro, nós crescemos aqui, nascemos na cidade de Porto Alegre, temos criado nossos filhos. O delegado já tem um filho já um pouco maior do que os meus ainda são pequenos, né? A Isabela tem 7 anos e o Benício tem 3 anos. Meus pais vivem aqui, meus parentes, meus irmãos, primos, amigos, enfim, minha vida de atleta foi construída também na cidade de Porto Alegre. Poderia ter saído da cidade, do estado, tive convite, Flamengo, Vasco, São Caetano, enfim, vários clubes, até clubes de fora do país, nos convidaram para a gente poder sair, mas eu me mantive aqui e obtive o êxito e fui um esportista com grandes resultados dentro da cidade, mesmo com as dificuldades, seja financeira ou de estruturas, acabei sendo vencedor. A partir daí, surgiu a política como uma opção, né? E eu tinha, na época ali de 2012, eu tinha contrato com a emissora de televisão para ser comentarista, vinha comentando já para uma afiliada os mundiais de judô, e aí eu fiz essa opção, né, para estar na política partidária, mesmo com o ônus da política partidária, mas sabendo que o quanto é importante, né, a política, porque impostos, as políticas públicas que possam ser aplicadas, e se a gente está próximo, a gente consegue decidir e participar mais de ações concretas para poder fazer a diferença. Aí tive vereador, estive como deputado federal, também tive o prazer de estar no executivo, né, durante 1 ano e meio, aqui no estado, então pegando uma experiência grande, mais a experiência vasta do nosso delegado aí, como diretor da delegacia regional. A gente quer dar à nossa cidade todo o nosso empenho, né, para que a gente não retroceda no sentido, né, nós já vimos aí a administração nos anos 80 e 90, nós tivemos aí também nós temos o vice, o prefeito atual, o ex-vice, o ex-prefeito, né? Então, muitos que já tiveram a oportunidade de administrar a cidade de Porto Alegre, e a gente quer ter uma única oportunidade. Poucas oportunidades que nós tivemos, eu e o delegado, nós agarramos com unhas e dentes essas oportunidades e transformamos em bons resultados. E a gente quer ter essa oportunidade de a gente poder mostrar que a cidade tem outras opções. Existe pessoas que querem fazer as transformações necessárias e se preocupar com o seu grupo político, sem se preocupar com os partidos, mas sim com as pessoas. Por que nós queremos ser prefeito e vice-prefeito da cidade de Porto Alegre? Porque nós queremos trabalhar para a sociedade. Nós queremos trabalhar para fácil, tanto na vida minha de atleta, quanto na vida profissional do delegado. Nós enfrentamos grandes desafios, mas a gente trabalhou, se dedicou, a gente tem estudado, a gente está aprendendo cada dia. Um plano de governo ele não é estático, ele é um plano que ele pode ser aperfeiçoado, e é justamente essa oportunidade que a gente está com soluções em conjunto com a sociedade. Então, respeito. Candidato, está falhando bastante a comunicação. Às vezes até com números imprecisos, mas nós vamos ter aqui uma grande dedicação e um trabalho forte para a comunidade da cidade de Porto Alegre. Perfeito, perfeito. Já acabou falhando um pouquinho a comunicação, está me escutando bem? Perfeito. Tá, perfeito. Então eu vou passar de forma imediata agora
a palavra para o presidente da FENAINFO, o Edgar Serrano, que ele tem alguns questionamentos, e depois já vou passar na sequência alguns questionamentos também de alguns empresários que já está chegando aqui pelo chat para mim. Por favor, Edgar. Obrigado, presidente Krug. Bom dia, senhores candidatos. Prazer tê-los aqui conosco. Eu tenho feito aos candidatos de Porto Alegre e de outras cidades uma pergunta e sugestão ao mesmo tempo, em função da tecnologia, e eu considero justo que a gente faça a mesma pergunta para que a gente possa, claro, comparar depois com os demais candidatos, que é um modelo mais justo. Considerando que a tecnologia, ela realmente pode trazer muitos avanços e ganhos para a sociedade, a pandemia mostrou isso. Nós estamos fazendo uma reunião virtual, sem prejuízo algum do conteúdo. Então, a gente sabe que tanto na educação quanto na saúde, a tecnologia tem permitido até consultas à distância para a parte de segurança pública, imagina monitoramento, câmeras, tudo isso aí, cada vez mais importante. Mas uma das questões que a gente tem falado sempre aqui é na parte da educação, como uma questão até de modernizar, e a pandemia fez com que os alunos das escolas públicas tivessem um prejuízo muito grande, porque as escolas não tiveram tempo de se adaptar e a maioria não está adaptada, então vai começar as aulas em novembro e vão terminar em dezembro. Imagina, tem 1 mês e meio de aula e vão considerar o ano letivo dado. A gente sabe o horror que vai ser isso, mas qual é a ideia, se possível, senhores? Não de imediato, porque é um investimento alto, mas gravar aulas. Vamos dar o exemplo de matemática, que é uma questão mais perene. Vamos dar as aulas de fração, vamos pegar o melhor professor possível, fazê-lo com que ele crie essas aulas. Ele é um professor que sabe se portar perante as câmeras e dar as melhores aulas com a melhor didática possível. Os municípios podem até se cotizar, fazer junto com o Estado. Grava-se esses acervos de aulas. As crianças não é para deixar em casa, porque são vulneráveis, não têm internet, não têm equipamento, são pobres, elas precisam comer, muitas vezes, no colégio, mas a dificuldade financeira da sociedade é muito grande, muitas vezes de ter o que há de melhor. A gente poderia proporcionar o que há de melhor dessa forma. Não é tirar o aluno da sala de aula, não é deixar em casa, ele precisa ir para se socializar, mas são alternativas modernas que a gente vai poder trazer isso para eles. Extracurriculares, quantas disciplinas podemos fazer dessa forma? E é uma semente que se planta e que vai fazendo. Por isso que eu disse, é uma pergunta e sugestão ao mesmo tempo, porque hoje a gente sabe que de imediato não é possível, mas quem sabe à frente, os senhores poderem enxergar a tecnologia, já que a pandemia quebrou todas as barreiras que existiam, né? E hoje é possível a gente pensar muito mais moderno em termos de educação, saúde e segurança pública com tecnologia. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, quero dizer que o Edgar abordou excelentemente esse texto, esse tema, tá? Na gestão pública, nesses meus 21 anos aí de gestor público, trabalhando na... Delegado Fernando, tá falhando bastante o seu áudio. Tá falhando bastante. Está ouvindo? Agora estamos ouvindo. Então, o cara abordou, tá? Nos mostra que realmente fazer gestão pública... Sobre tecnologia para as aulas no ensino público. Perfeito. Isso, essa foi a sugestão, tanto para ensino, segurança e saúde, mas o ensino que é o que a gente quer é as nossas crianças poderem ter o melhor ensino possível, que é o que vai fazer a grande mudança do nosso país. Tá bem. Quando eu estive vereador, isso em 2013, no PPA, Plano Plurianual, eu abri a questão da internet nas escolas. Então, a gente criou um programa dentro do PPA para que a internet e o Wi-Fi ela fosse implementada nas escolas municipais, nas escolas aqui do município de Porto Alegre. A execução não aconteceu, né, na administração, eles tinham ali a obrigatoriedade no PPA, daí botava o mínimo botava R$2, R$3, como fosse aplicado R$50, como fosse aplicado daí a política da internet dentro das escolas, porque era o espaço onde reúne a comunidade, onde as pessoas
acaba sendo a referência, muitas vezes, principalmente na periferia da cidade. Claro que a evolução vai passando o tempo, vai evoluindo, e nós vivemos agora algo diferente de tudo que a gente nunca esperou, né? Que a gente fosse ver a questão dessa pandemia. Então, nós temos que viver agora o novo normal, né? Claro, aguardando ainda que venha a vacina, para que a gente possa, daí, com mais segurança, poder trabalhar, enfim, ter as atividades com uma volta mais segura. Diante disso, está evidente que a questão da tecnologia para as aulas acontecerem, ela é fundamental, mas para isso nós temos que dar a garantia, né, das nossas crianças, das pessoas chegarem à internet, né? Nós estamos aqui no local, a gente está no bairro São João aqui. No bairro São João, a gente não está conseguindo o Wi-Fi, não está funcionando direito, né? Então, nós agora apelamos aqui para o 4G, né, no celular. Eu quase que já estava pegando o celular para a gente poder fazer a entrada. Então, se a gente não tem a garantia das pessoas, não adianta a gente também trabalhar, né, no sentido de a gente fazer as aulas. Quando eu estive agora no estado, a gente estava planejando juntamente com fazer uma ação com os professores, entrando no edital, que esses professores tivessem a oportunidade de dar as aulas, né, a gente deixar no banco de dados para que as pessoas pudessem fazer atividade física em praças, em alguns locais, ou até dentro de casa, né, utilizando o material que possui dentro de casa, diante que não podia sair, não tinha, as academias estavam fechadas, e a gente tinha esse intuito, só que o processo era tão burocrático que nós estaríamos provavelmente pronto com o edital agora, né, nessa época, e a gente não conseguiu viabilizar diante de tão burocrático que é. Então, isso só demonstra que os processos digitais, os softwares, eles estão para nos ajudar. Então, seja o governo mobile, também no sentido de nós temos como é que chama? A gestão de convênios, né? Isso daí pode ajudar muito a administração pública de acelerar esses processos. Então, se há o intuito de dar as aulas online, né? Daí tem que ter a estrutura junto com os professores. Os professores, eles vão ficar incomodados se tiver que fazer horas extras, né, já que eles já estão sobrecarregados, não tem horário para eles poderem fazer o seu aperfeiçoamento, então, gerar um mestrado, para qualificar mais o seu trabalho, e aí tu vai ter que dar mais o trabalho. Fora isso, tem que ser levado em conta o diálogo com esses professores, e daí chegar a um termo que consiga beneficiar os alunos na gestão e no aprendizado, né, que sofreram os piores diante da pandemia. Os maiores afetados os alunos. E aí a gente agora tem que começar a pensar como é que a gente consegue retomar isso. E aí, se as aulas elas podem ser presenciais, daí dividido os alunos, mas com a aula online, como é que a gente consegue equalizar isso? Esse é o grande desafio, né? Então, atualmente, no momento, eu não tenho como fazer essa discussão, o delegado não tem como fazer essa discussão, porque nós não temos a prefeitura, nós não temos a oportunidade de conseguir dialogar e conversar. A gente dialoga, assim, com as pessoas, mas a gente não tem a máquina na mão para a gente poder fazer uma execução mais concreta. Então, 2021 vai ser um ano bem peculiar, vai ser difícil para a retomada de conteúdo dos nossos alunos, e é fundamental, sim, usar os artifícios digitais para poder fazer com que os nossos alunos possam se desenvolver. Hoje, a nota do IDEB já é bem baixa dos nossos alunos, né? Então, hoje ocupamos a 24ª posição. Isso demonstra que não está funcionando a nossa educação. E não é culpa do professor, é culpa dos gestores, porque entra gestor, sai gestor, e aí, sem ter uma ação concreta, sem ter um planejamento concreto, fica difícil de trabalhar, fica difícil para qualquer, até servidor,
né, trabalhar sem ter um planejamento. Então, por isso é fundamental ter um plano de educação para que a gente possa ir a curto, médio e longo prazo, a gente planejar e trabalhar, né, com ações mais concretas, até direcionamento de recursos, quanto a gente pode botar nessa área, quanto é que a gente pode definir para a gente ter uma educação mais... uma educação melhor. Perfeito, perfeito, candidatos. Eu tenho aqui a inscrição do Rafael Sebem, que é o nosso diretor legislativo, ele gostaria de fazer algumas perguntas também. Bom dia, candidatos, demais empresários e companheiros de CEPRORGS e FENAINFO. Derli, eu sou diretor legislativo dos assuntos legislativos e governamentais, tanto do CEPRORGS quanto da federação, e acabo sendo um dos agentes que transita muito dentro das esferas de governo, e a gente tem acompanhado uma série de projetos e processos que começam desde as resoluções da ONU, que passam ao governo federal, estado e municípios com relação à governança, cidadania e principalmente cidades digitais. Como pilares da governança, a gente tem uma máquina pública mais eficiente, mais inteligente, mais focada ao atendimento ao cidadão e ao empresário. Quando nós estamos falando de tecnologia, certamente voltar a prefeitura para o atendimento do cidadão é digitalizar a relação entre o poder executivo e os tomadores de serviços e os cuidados com a população. Nós, enquanto empresários, temos uma série de demandas frente à municipalidade. Nós, enquanto cidadãos, temos uma série de demandas de serviços que nós consumimos, mas também uma série de cuidados. A Prefeitura de Porto Alegre hoje, ela tem a Prosempa como o meio da digitalização da cidade. Gostaria de escutar um pouquinho com relação à Prosempa, sobre como os candidatos veem a Prosempa, a autarquia, prestando esse serviço de tecnologia para os poderes executivos e legislativos, inclusive da cidade, e bem como o entendimento dessa digitalização, como vocês enxergam que o município pode ter estratégias e estruturas relacionadas à TI, de forma que os interesses do cidadão, seja ele CPF ou CNPJ, sejam colocados à frente de todo o resto da gestão pública, né? Porque a gente tem uma gestão hoje que acaba muitas vezes sendo voltada para si mesmo. A gente faz gestão para cuidar da gestão, quando eu deveria estar fazendo a gestão para cuidar da minha atividade fim, que é o interesse da cidade e cuidar das pessoas. É um pouco do princípio de governança aliado à questão da Prosempa e à questão da modernização da máquina pública com seus carimbos, balcões e assinaturas necessárias. Podemos estar falando aqui de alvará, autorizações, um próprio sistema de protocolo da municipalidade, transparência e dados abertos. Todas essas formas de governança, eu queria escutar um pouco se vocês já pensaram um pouco sobre isso e as melhores formas de a gente dar prosseguimento dentro da cidade. Iniciar, delegado? Não, eu deixo para ti essa parte dos aplicativos. Bom, a gente até já fez alguns vídeos aí sobre a questão do aplicativo. Nós estamos defendendo isso desde o início da campanha, que a cidade ela precisa estar modernizada. Tu não exclui um ao outro, né? Então tem pessoas, não tem internet, não tem locais que não funcionam nem o telefone. Realmente tem locais na cidade que não funcionam nem o telefone, e uma coisa não exclui a outra, mas agora há uma necessidade evidente, bem clara, de que a tecnologia ela tem que estar a serviço das pessoas, né? Então todo o serviço de zeladoria da cidade ela pode estar digitalizada, ela pode estar numa forma de um aplicativo e a pessoa acompanhar, né? Vamos supor, a compra no Mercado Livre, né? A gente compra no Mercado Livre e a gente consegue acompanhar todo o processo
né, da chegada da nossa compra, né? Se saiu, se não saiu ainda da empresa, se já está a caminho, se chegou, se está tá para chegar naquele dia. E isso tem que acontecer também no serviço, porque isso dá transparência à atividade que é executada da prefeitura, né, nesses serviços, né? Então, fila de espera na saúde. Então, para isso, tem que ter uma transparência, né, para a pessoa saber que não tem gente passando na sua frente, que vai chegar a sua vez. A pessoa tem que saber que dia que vai chegar ali a iluminação ou alguma outra coisa que vai chegar, algum serviço, né, de arrumar o bueiro, enfim, os serviços todos de zeladoria, o buraco na via, a pessoa poder acompanhar diante desse aplicativo. Então, a gente tem apostado nisso, porque a burocracia ela não pode emperrar toda a engrenagem da prefeitura, né? Então, os serviços eles têm que ter maior transparência, eles têm que ter maior agilidade, e isso se dá com a tecnologia. Então, nós temos a Procempa, que pode ser gerenciar, né, todo o aplicativo, mas não precisa ter execução, né? Eu entendo que ela não precisa ser o grande executor, né? Então, esses processos digitais, os aplicativos, eles muitas vezes já até possuem alguns desses processos, esses aplicativos, e a gente pode incorporar, né, em um só de todos os serviços da cidade. E aí ele ser atualizado como também o Waze, né, que é pela participação popular das pessoas que utilizam, né, o aplicativo, né, com informações. Então, o trânsito ele pode ser levado em consideração com os taxistas, né, eles integrados. Então, os taxistas da nossa cidade, eles podem estar passando informação, né, e pelo GPS deles ver como é que está o trânsito e auxiliar até a própria comunidade, as pessoas, né, na circulação. Então, a gente tem apostado bastante, apesar de não ser um grande conhecedor da área, mas a gente tem consultores aqui que estão nos ajudando muito nessa área. A nossa campanha, por exemplo, nós saímos do tradicional, nós apostamos da internet para fora, da internet para televisão, porque nós procuramos uma produtora, nós procuramos uma empresa que trabalha digitalmente, com tráfego, que trabalha forte nessa questão, e não do tradicional, que é de trabalhar com a televisão, com marqueteiros, enfim. Nós apostamos nisso porque a gente sabe o quanto e quanto tem que caminhar a prefeitura. Então, nós temos que trabalhar com papel zero, tem que ter análise de dados, daí é importante a gente salientar, nós vamos ter uma rede de observatórios, e isso é fundamental, ter dados, né? Hoje, todo mundo fala que o petróleo do século XXI é dados, mas não adianta ter os dados e não ser levado na prática, né? E aí a prática é com tecnologia. Se a gente consegue ter a tecnologia, a gente consegue entregar um serviço melhor para a comunidade, a gente consegue entregar, seja o serviço de zeladoria, seja a liberação de alvará, seja toda a produção da cidade, que a engrenagem da cidade possa funcionar melhor com essa rede de tecnologia. Então, nós vamos sim dar uma prioridade para que a gente possa desenvolver esse aplicativo, né? E a gente vai estar colhendo dados, informações em comum com todos os setores econômicos, ouvindo as demandas e os problemas e como a gente consegue achar as soluções. Tem muita solução que já está aí no mercado. Vou falar, não estou falando nem de tecnologia aqui, estou falando de lixo zero aqui, que tem que é a distribuição de alimentos com a troca do lixo, que acontece em Curitiba e Ponta Grossa. Então, já tem algumas soluções que está dado, está montado, e a gente só tem que conseguir absorver para a gente poder implementar dentro da cidade. Eu não estou falando nem de tecnologia, né? Quanto mais a tecnologia. Então, tem muitos aplicativos aí que podem ser executados pela cidade, que pode ajudar muito na gestão, e qualificando essa gestão,
tu presta o serviço melhor de qualidade para as pessoas. Se a gente fica baseado, né, simplesmente dependendo do atendimento, né? Pô, atendimento por telefone, isso daí é da década de 90, Flavinha? Acho que é da década de 90, né? Atendimento por telefone. Então, a gente tem que evoluir no sentido dos serviços tem que estar mais modernizados, né, da prefeitura. Eu, quando assumi no Estado, tinha documentos, a grande maioria dos documentos eram tudo papel. Imagina, né? Deixa eu aqui pegar um papel. Imagina todos os documentos, né? Pilhas e pilhas de papéis. Lá nós tivemos que abrir uma sala para poder botar todo o histórico, né, que tem lá. E não está nada digitalizado. E ainda os processos digitais que estão surgindo agora diante da lei de incentivo do ProEsporte, lá ainda tem muita dificuldade no sistema, porque o sistema ele é ruim, na verdade, né? Então, nós temos que ter sistemas inteligentes, ágeis e não burocráticos, né? Que a gente possa acessar rapidamente e a gente conseguir fazer com que, claro, de forma segura, né? Mas que eles sejam ágeis, né? Não sejam burocráticos demais ao ponto também de tornar inviável, né? A utilização da tecnologia. Perfeito. Eu gostaria de complementar. Quer completar? Tá, perfeito, delegado. Apesar que o João Derli tenha esgotado alguma parte dos nossos projetos, né? Mas é importante destacar que a próxima administração vai ter que fazer um enfrentamento muito grande, exatamente do tamanho do município. Né? O tamanho do município. E eu não tenho dúvida de que o tamanho do município se reduz com atividades essenciais, passando pela tecnologia. Né? Inclusive, eu sei que é um tema que vai desgostar muitos, tá? Mas já que foi mencionado, nós não poderíamos deixar de falar, é a questão Prosempa. Né? Eu trabalhei 9 anos na Prosempa, no início da fundação da Prosempa. Eu acho que naquela época, efetivamente, a Prosempa, para o fim proposto, e durante muitos anos ela acabou se desenvolvendo muito bem. Né? Então, eu acho que a próxima administração, independente de quem ganhar, vai ter que passar por essa questão, essa análise, esse redimensionamento, e, inclusive, discutir junto à sociedade a necessidade ou não dessa exclusividade, né? Porque, muitas vezes, da forma hoje como a Prosempa atua, né, ela torna o município mais caro. Hoje, um município que está praticamente falido, que nós vamos ter que usar de inteligência, não só artificial, mas a inteligência do próprio ser humano, para reconstruir o município, nós não podemos ficar com uma exclusividade que, quem sabe, no mercado, ao menos é a forma como eu penso, que se tu trouxer essas necessidades para o mercado, ela pode ser muito mais barata, muito mais discutida e, quem sabe, com muito mais qualidade, porque senão a máquina pública acaba se enfim, o peso carregando correntes, como se diz, né? Mas eu acho que esse tema foi perguntado pelo Rafael e eu não gostaria de deixar em branco, né? Nós temos, sim, que rediscutir as funções todas da Prosempa e se esse é o melhor processo de continuar da forma como está ou não. Acho que nós temos que ouvir a comunidade, temos que ouvir a Prosempa e temos que ouvir, principalmente, o meio empresarial que conhece da inteligência e conhece desses avanços. Então, eu e o Derli já conversamos sobre a Prosempa e eu acho que, no mínimo, tem que se voltar a discutir, saber efetivamente até que ponto, porque é o que eu digo, nós temos exemplos assim, milhares, né? Não só na área do sistema, mas na parte operacional, que tu fica preso quando no mercado tu poderia, quem sabe, buscar muito mais qualidade com menor preço. Né? Então, esse tema, qualquer administração, não adianta tu querer falar num município transparente, numa cidade humana, numa tecnologia, tratar uma cidade real, se primeiro tu não enfrentar esses temas efetivamente que te dão a tua estrutura, a tua base, para poder avançar. Porque senão nós vamos ficar só na mesmice. Né? É assim, sempre funcionou assim e vai continuar assim. Não, nós estamos nos propondo exatamente o quê? Fazer esses enfrentamentos, né? Fazer aquilo que for necessário. Chega daqueles que
Eu e o João conversamos diuturnamente, da manhã à noite, né? Praticamente só nos separamos da hora de dormir, né? Nós entendemos sim que chega, né? Chega de pensar, de administrar a política, pensando na política para se manter na política, né? Eu acho que agora chegou o momento de nós fazermos aquilo que mesmo que dê desgaste, né? Partindo lá do saneamento, né, que muitos perdem dinheiro, perdem verbas, são retornadas as verbas por falta de projetos, porque é melhor começar um viaduto para que seja inaugurado 10 vezes esse viaduto, e, enfim. Mas o que eu quero dizer para vocês? A questão tecnológica, ela começa, sem sombra de dúvida, e falo isso porque nós já conversamos, é uma análise exatamente da Prosempa, uma análise do serviço prestado, e temos que rediscutir toda essa situação. Não estou dizendo aqui, para não ser mal interpretado, que nós queremos o fim da Prosempa. Não, nós queremos enxugar, queremos transparência, e dentro desse sistema ver o que é melhor para o município, né? Nós temos que ter oportunidade de buscar melhores opções. Perfeito. Eu tenho 2 perguntas aqui por questão de tempo. A primeira pergunta é: candidatos, vocês têm acompanhado o Pacto Alegre? E se sim, vocês pretendem continuar nele e qual formato? Isso foi de uma empresária. E o segundo que eu tenho aqui, já para a gente poder encaixar, que pode ter muito a ver com a Prosempa também, notei que dentro do programa de governo de vocês existe o seguinte item: estimular o uso de inteligência artificial, aprendizado de máquina, machine learning, internet das coisas no gerenciamento da mobilidade da cidade, estimulando ganhos de produtividade, concorrência leal e valorização humana. Aí a pergunta é: a Prosempa poderia, fazendo também essa questão, poderia a Prosempa trabalhar com startups no futuro? Está aberta para poder trabalhar com startups no futuro? Tendo em vista até um ponto aí que o CEPRORGS defende bastante, é que nas cidades onde se desenvolveu muito a TI, houve muito uma parceria entre governo e iniciativa privada. Principalmente no Vale do Silício, se vocês forem reparar, no Vale do Silício, muitas startups começaram a construir aplicativos disruptivos utilizando os dados da própria cidade, agora, claro, respeitando a questão da LGPD. Então, a gente gostaria que vocês comentassem uma para a questão da empresária do Pacto Alegre, e depois complementando aí um outro empresário que notou no plano de governo de vocês. Uhum. Por que startups dá certo? Porque ela tem uma alta demanda, né, com um custo menor. Então, a Prosempa ela tem que ser mais efetiva. Eu vou falar da minha experiência já no executivo. Eu estive no estado, que era a Procergs. Era caríssimo o sistema e não era efetivo. Ele era uma carroça velha, na verdade, né? Eu vou dizer aqui, né? Inclusive, em reuniões de secretariado, eu fui que levantei essa questão, e até o pessoal ficou incomodado, assim, porque como se tivesse, não, tem que privatizar, né? Tem que privatizar, não. Só tem que organizar melhor a entrega, né? Se tu tem um único cliente, se torna caro o teu serviço, né? Só tem um cliente, e aí tu pode entregar qualquer serviço, tu não vai qualificar esse teu serviço. Então, é muito complicado tu ter só um cliente e ainda tem que pagar a tua folha. Tu vai buscar o quê? Teu serviço vai ser de acordo com o teu gasto. Então, tem um gasto, né? Para sempre vai ter o gasto de... para ela ter a execução dela de 4 milhões. Ela vai cobrar 4 milhões da prefeitura. É igual a Procergs, se ela tem um gasto de 50 milhões, né, da sua folha e dos sistemas que ela desenvolve, ela vai cobrar 50 milhões do Estado. Então, eu fiquei horrorizado que os caras nem precisaram, na fazenda do Estado, quanto que era gasto em sistemas para poder arrecadar. E ainda assim, não é muito efetivo, né, esse sistema. Então, o pacto da sociedade com empresários, o Pacto Alegre, ele é muito importante, porque ele é independente. Então, a gente vai, sim, trabalhar nesse sentido, a gente vai fazer com que as tecnologias elas possam entrar para dentro da administração pública. A gente vai trabalhar aí e incentivar muito, né? A gente sabe que está vindo algumas startups ali
para o quarto distrito, mas fruto de uma ação dos próprios empresários, não tem nada de participação. A prefeitura não tem sido parceiro de aqueles que querem empreender, e a gente sabe que a prefeitura tem que ser parceiro de quem empreende, porque ele gera negócios, ele gera atrativos, ele gera dignidade, gera emprego, né? E volta nos serviços, volta para a prefeitura. Então, nós vamos ser parceiros, nós queremos ouvir bastante. O CEPROGS pode nos passar muito conteúdo para que a gente possa ter uma ação concreta e fortalecer as ações de tecnologia para a prefeitura. A gente acredita que, por exemplo, a Fazenda, ela com o número reduzido que ela tem de auditores, ela pode arrecadar sem aumentar impostos, simplesmente com a tecnologia. A gente sabe disso e a gente vai trabalhar nesse sentido. A gente não sabe precisar quantos por cento a gente pode melhorar na arrecadação do município só com uma ação de tecnologia, com um sistema, com um aplicativo aí para poder ajudar a fiscalização e os auditores aí na material humano, como é pequeno, né, com a tecnologia a gente consegue superar, né, a ação desse material humano. E a grande demonstração desta parceria junto com as redes privadas, tá? Que é o que eu digo assim, ó, dentro do funcionalismo público, né, muitas coisas poderiam ser resolvidas, os governos que vêm e vão embora se ouvisse parte do funcionalismo. Da mesma forma, dentro da iniciativa privada, tá? Que são as pessoas que atuam, tipo eu, João Derli, né? Apesar de nós não termos grande conhecimento na área de tecnologia, nós temos que nos assessorar de pessoas capacitadas, pessoas que efetivamente conheçam, né? E a maior prova que nós estamos, e o nosso objetivo efetivamente é fazer essas parcerias com essas parcerias privadas em vários ramos, né? É o nosso projeto de escola de empreendedorismo, né? Porque partindo deste nosso projeto da Escola do Empreendedorismo, que nós vamos trazer os grandes conhecedores de vários temas, exatamente porque para nos auxiliar a Porto Alegre a fazer a grande volta que precisa na parte econômica, na parte de crescimento, na parte de transparência, enfim, né? E quero dizer que, efetivamente, apesar de eu ser funcionário público, né, há 21 anos, eu posso afirmar para vocês, basta pesquisar nas minhas redes sociais, a minha história, que vocês vão ver que eu não tenho dúvida de que um governo que não efetivar grandes parcerias com aqueles que constroem verdadeiramente a cidade, desde o emprego até a sua manutenção, não tem como sobreviver. Por isso que daí nós temos que questionar vários temas, mesmo que isso aí dê desgaste para nós, mesmo que isso aí venha não gerar, eventualmente, até mesmo porque a gente não sabe se vai querer ser eleito, ser reeleito. Você está entendendo? Mas nós não podemos nos preocupar com a próxima eleição. Nós temos que nos preocupar com hoje, com agora. O que é bom para Porto Alegre? Né? Vamos trazer as pessoas que conhecem, vamos ouvir essas pessoas. É isso que nós queremos. Né? Nós temos que criar, eu dizia, né, e muito eu participei em reuniões, que se dizia assim, quando tu não quer resolver o problema, cria comissão. Né? Eu tenho uma interpretação diferente. Criando algumas comissões com objetivo, com metodologia e com prazos de conclusão, né, nós poderemos chegar, sim, a grandes soluções com apoio não só na área de tecnologia, mas em todas as áreas aqui dentro de Porto Alegre. Nós temos que abrir Porto Alegre. Nós temos o quarto distrito praticamente abandonado, morto. Olha o que a cidade pode crescer ali. Né? Essa é uma pergunta que nós temos aí, delegado. Então, quem sabe, né, mas só concluindo o raciocínio, nós temos o quarto distrito. Outro dia me perguntaram a localização da estação rodoviária de Porto Alegre. Tá, não, ainda que não seja um tema nosso, que não seja uma sessão da Prefeitura Municipal, eu e o João também, nada nos proíbe de sentar com o governo e mostrar que aonde ela está não tem mais capacidade, enquanto nós temos toda essa área da cidade saindo do quarto distrito, quem sabe pouco mais adiante, para receber. Mas, enfim, nós temos muito para crescer em Porto Alegre, não só em áreas territoriais, mas principalmente também nessas parcerias, que muitos dizem, parceria público-privada, pensando que adota uma praça. Não, nós queremos mais, nós queremos ser mais arrojados, entendeu? Nós queremos vencer essa barreira do medo do que vai acontecer ali na frente.
né? Mas desculpe ter te cortado, Rafael. Mas, Não, sem problema, delegado. a Pergunta que nós temos... é que delegado de polícia sempre tem mania de ficar falando impositivamente, né? A Posso pergunta pegar, me permite pegar um gancho aqui do delegado? Claro, fica à vontade. Fala do empreendedorismo, ela pode ser um grande divisor de águas, né, primeiro para ensinar aquelas pessoas mais simples de como utilizar microcrédito, né, levar a questão do talento pessoal e também a vocação local e a necessidade local, né? Então isso é fundamental. Mas daí quando a gente fala, né, como a gente não quer criar despesa, né, para a prefeitura, a gente vai fazer parcerias com entidades privadas, né? Porque uma Dell, uma IBM, sei lá, empresas de tecnologia ou até de Coca-Cola, não quer tirar da nossa juventude químicos, pessoal de TI, né, com alta qualificação. Então, se a gente conseguir implementar isso, a gente vai ter um ganho enorme aí de inteligência e de conteúdo, tirar baitas profissionais no futuro, né? Eu tenho certeza que se a gente conseguir implementar, juntamente com uma parceria com as entidades, com as próprias empresas, a gente vai tirar muita gente boa, a gente vai formar muita gente boa e já ser absorvido já pelas empresas aqui na nossa cidade, nosso estado. Perfeito, perfeito. A gente tem uma pergunta de um empresário relacionada ao quarto distrito, né? No passado já tinha se tido a ideia de fazer o quarto distrito um distrito de empresas de TI, mas é uma área que alaga, é uma área que realmente não combina com a questão de computador e água, acabam não combinando. E aí o empresário quer saber o que pode ser feito no quarto distrito e principalmente o que pode ser feito para poder atrair o empresário a também investir no quarto distrito. Bom, primeiro a gente vai trabalhar a questão da segurança, né? Isso é fundamental ali no quarto distrito. A gente conhece algumas empresas que a gente esteve até visitando, né, há pouco tempo, delegado, e onde o pessoal também se sente muito inseguro. A macrodrenagem, isso daí está caindo em madura há muito tempo, né? Então, vamos montar um escritório de projetos para a gente não perder recursos federais, como foi perdido, né, nessa atual administração. Em outras administrações, perderam-se muitos recursos, né, na cidade de Porto Alegre, que poderiam ser direcionados para resolver problemas desse tipo, né, dessa magnitude. Então, tem que ter um planejamento e aí tem que buscar, nem que seja, né, recurso a fundo perdido, passar o Pires lá lá em Brasília, seja com bancada gaúcha, né, ou seja, nos próprios ministérios, porque a gente precisa resolver esse problema, solucionar esse problema, que é grave, e há muito tempo passa administração, sai administração, não consegue solucionar do quarto distrito. A gente vai, sim, se debruçar para a gente tentar achar os alternativos de onde a gente consegue tirar recursos para a gente poder solucionar esse problema de macrodrenagem que há anos se arrasta aí no quarto distrito. Então, como eu disse, nós temos lá 27 cervejarias, né, de cervejarias artesanais. Nós temos um polo que está querendo vir para cá de startups, né, e principalmente tratando aí da questão da tecnologia, mas muito ainda da iniciativa privada. E a prefeitura continua de costas para aquele que quer empreender. Nós queremos achar soluções em conjunto, né, com o próprio meio empresarial. Então, por isso que é muito importante o diálogo. Eu digo, e afirmo novamente, a cidade de Porto Alegre não precisa de um grande orador, precisa de um líder, alguém que consiga fazer, né, eu comparo assim com uma peça, né, com um diretor, né, a prefeitura tem que ser um diretor que consiga fazer com que os atores possam desempenhar seu papel da melhor maneira possível, fazer com que os seus potenciais na sua representação, ele possa expressar esse papel e fazer com que a peça flua, né? Ou como engrenagens, né? Fazer com que as engrenagens funcionem. Então, a prefeitura tem que ser parceira. Então, se é o problema
é a macrodrenagem, tem que se debruçar sobre esse problema e tentar achar soluções, recursos, seja fundo perdido, ou algum tipo de financiamento, e aí tem que nos daí levantar, se nós temos poder de poder financiar, ou até muitas vezes o próprio meio empresarial, como eu vi de um sindicato patronal, quer ser parceiro da prefeitura, mas tem que sentir a segurança de que a prefeitura quer ser parceira também de quem quer empreender. Então, isso vocês podem ter certeza que nós temos a intenção de ser parceiro, né? Porque nós precisamos gerar emprego, né? A gente gera emprego, a gente faz com que a máquina gire. A gente precisa fazer com que as pessoas possam empreender, que a pessoa possa ter dignidade do seu emprego, da sua garantia, né? Então, a gente tem andado aí na periferia da cidade, a pessoa está descontente, as pessoas estão descontentes com a administração. A gente anda também, no meio empresarial também está descontente, né? Pô, tem alguma coisa errada, né? O que é? O que está de errado? O que nós podemos achar de solução? E é evidente que é a falta de diálogo, que é a falta de respeito com as pessoas, né? Não podemos ser uma administração, a Porto Alegre não pode ter uma administração que seja um monólogo, né? Simplesmente sempre para conversar, na verdade já tem opinião formada, não vai ser construído. Nesse sentido, nós estamos também pensando trabalhar com o comitê gestor, mas um comitê gestor que seria, já chamaram de conselhão, já chamaram de tudo que é negócio, mas é simplesmente para bonito, é só para inglês ver. Não tem um poder de decisão, né? E aí isso atrasa até os processos quando chegam na Câmara de Vereadores, porque chega quadrado na Câmara de Vereadores, chega com a imposição da administração, constrói antes, dialoga antes com os setores, ouve as pessoas que têm conteúdo, que têm para poder chegar a soluções. E aí pode chegar na Câmara de Vereadores já com conteúdo muito mais pronto para poder demorar um tempo bem menor, né, para a execução aí dos projetos e de ações mais concretas para a Prefeitura. Rafael, complementando, tá? É o que eu digo assim, ó, todo mundo fala que Porto Alegre não tem mais para onde crescer, né? A não ser para o extremo sul, né? Mas se tu parar para pensar, é impossível acreditar que uma área de tamanho, localização estratégica, de entrada e saída de Porto Alegre para o resto do mundo, para qualquer parte, né? O 4º distrito é a melhor localização hoje, né? Mas está abandonado, inclusive com prédios públicos lá, grandes áreas públicas lá abandonadas, viradas num lixão praticamente, com invasões até, né? Mas o que nós temos que, como prefeitura? Nós temos que buscar, através da infraestrutura, através da revitalização daquela área, que ela se torne atrativa para que o empresarial, para que a rede privada sinta a confiança necessária dentro do órgão público, que não vale a pena investimento, porque eles são parceiros. Entendeu? Nós não podemos ficar esperando que caia do céu. Não, nós temos que ter o quê? Um planejamento estratégico com prioridade àquilo que é importante para a administração. E eu acho que essa revitalização, essa infraestrutura, ela tem que ter uma prioridade em qualquer tipo de administração, porque está ali desocupada, tá, a Deus dará ali, né? Eu me lembro quando a escola, a academia de polícia ainda era ali no bairro Navegantes, naquela região, prédios abandonados, prédios invadidos, né? Tornando muitas vezes cinturões do crime, porque o pessoal sai dali, que no meio daquelas pessoas vulneráveis, daquelas pessoas que têm necessidade, lamentavelmente também se esconde o criminoso, a sua organização, enfim, né? Então, quero, assim, de forma bem objetiva, dizer o quê? Não temos dúvida de que o 4º distrito tem uma posição privilegiada, né? Estratégica, de boa, excelente localização, mas o município primeiro tem que mostrar o quê? Que tem prioridade naquela área para poder se tornar a credibilidade necessária para que possamos atrair investimentos para aquela região ali. Agora, como o João falou, até porque hoje nós não temos uma prefeitura efetivamente transparente, onde o atual prefeito vai para um debate e leva dados, leva alguns números, o ex-prefeito leva outros números, o ex-vice-prefeito, o atual vice-prefeito leva outros dados, então nós não temos uma prefeitura transparente. Nós estamos trabalhando em tese, colocando as nossas ideias daquilo que é necessário. Prioridade da administração com metas, planejamento e principalmente fiscalização. Esse é o poder público. Essa efetivamente é a forma que o poder público tem que trabalhar, né? Em cima das metas,
cumprimento e fiscalização, e dando prioridade. Né? Isso aí. E dentro disso, claro, né? Agora eu termino para dar para o João. A burocracia, se nós não investirmos, pensar de uma forma diferenciada nessa burocracia dessa máquina pública, quando o João mostrou um papel, o que ele quis mostrar? É uma burocracia que não tem mais como existir, não tem mais como se manter. Né? E aí entra a nossa tecnologia, sem sombra de dúvida. Perfeito. A gente já está em cima do nosso horário já. Né? Então, eu tenho mais 4 minutinhos, tem uma inscrição do Rafael Sebem. Rafael, 1 minutinho de pergunta e aí pedir para os candidatos 3 minutos de rapidão, eu vou de resposta. Estão me escutando aí? Tudo certo? Sim. Eu vou procurar fazer um fechamento só aos candidatos. Eu acho que essas conversas elas são muito abrangentes, muito amplas, mas a gente, como empresários do setor de TI, queremos levar aos candidatos que a tecnologia ela deve ser parte da revolução, da transformação, da gestão e da forma como as coisas são feitas. A transformação digital ela precisará acontecer na cidade de Porto Alegre como forma de ela ser realmente uma melhor prestadora dos seus serviços. Como eu disse anteriormente, ela governar para o cidadão e para o empresariado, pois estes são o que alavancam qualquer ação dentro da cidade. Então, como fechamento aqui, gostaria de realmente dizer que a tecnologia precisa, sim, estar num plano de governo. Contem com os empresários da nossa cidade. Porto Alegre tem um extremo destaque nacional. A gente ouve falar muito de Florianópolis, mas a gente está anos na frente de Florianópolis do ponto de vista de tecnologia pelas empresas que estão aqui. Então, candidatos, levem muito a sério a questão da economia digital como um fator muito relevante para o desenvolvimento da planta econômica da cidade de Porto Alegre. Tem muito para ser feito, apesar de muito já ter sido feito. Mas isso é uma mensagem de fechamento apenas para que estejamos, sim, na dianteira das prioridades do plano de governo e sucesso para a dupla aí. Só Eu isso. vou complementar aí, candidatos, que no final dessa live nós vamos estar mandando um documento do CEPRORES com todas as nossas reivindicações para também trazer para vocês sugestões para o plano de governo no futuro. Nós estamos muito preocupados em gerar riqueza para a cidade e fazer Porto Alegre se desenvolver cada vez mais. Essa é a missão do CEPRORES, essa é a missão dos empresários que trabalham de forma voluntária. Aqui nós não somos sindicalistas profissionais. Todos os empresários que trabalham dentro da nossa entidade trabalham todos de forma voluntária. Então, desde já, queria agradecer muito a presença de vocês aqui conosco hoje. Estamos muito honrados e desejamos aí boa sorte aí no pleito para frente. Muito obrigado pela presença de vocês e obrigado pela presença de todos. Obrigada, presidente. Tá bom, então, da minha parte, eu agradeço e me coloco inteiramente à disposição. E, com certeza, esse documento que vocês vão mandar para nós vai ser de grande valia aí para o futuro. Perfeito, muito obrigado. E, João? da nossa parte aqui, dizer que a gente está muito honrado, né, de poder conversar e até ouvir as sugestões, né, até as perguntas elas já vêm já num formato de sugestão. Eu acho que isso que é muito válido, né, e a gente conseguir incorporar isso para uma administração, acho que é fundamental. Acho, não tenho certeza. E a gente vê aqui que desde da melhoria para poder captar melhor a cidade, tudo passa pela tecnologia, a entrega dos serviços, né? E isso independe de quem aplica, mas sim como a gente consegue entregar o serviço de qualidade. Então, PPPs aí do saneamento básico tem que acontecer para ontem, né? Então, a gente tem que rever aí a questão da Prosempa, né? Se ela tem exclusividade ou não. Então, tem vários processos aí que tem que ser para ontem, né? Para agora. Então, a gente vai trabalhar nesse sentido, a gente vai ouvir bastante os setores, nós vamos... vocês não se preocupem com a questão do trabalho, porque a gente é trabalhador, a gente é dedicado e nunca foi fácil a nossa vida, então por isso que a gente aceita esse desafio, porque a gente sabe que a gente não é o salvador da pátria, mas a gente vai trabalhar para a gente conseguir solucionar alguns problemas que já são crônicos e que muitas vezes as pessoas, quando chegam na administração, se acomodam dizendo, não, mas sempre foi assim, então vamos deixar assim. Perfeito. Muito Peço obrigado. para acessar o nosso site, aí, joaonderli.com.br, né, ver um pouquinho aí do nosso trabalho, conhecer um pouquinho nosso histórico também, o que a gente está se propondo aí
a gente tem colocado aí seguidamente os vídeos do que nós estamos tentando planejar e de ações para a cidade de Porto Alegre. Perfeito. Muito obrigado, candidatos. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.